Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com os amigos, hein? É isso aí. E nos sigam nas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais. @ do Mérito com Elas. Facebook. Não. TikTok. TikTok, YouTube. Em todas as redes que nós Instagram. estamos. Instagram. Breve. Spotify. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais, deixem seus comentários. Facebook não, tá, gente? O Facebook já tá antiquado, né, doutora Isabela? Você que entende mais essas coisas, né? Qual que é a rede agora, a nova que vai vir pro momento? Não, ainda, já estão lançando aí novidades. Ainda tá o TikTok, né? E agora tá voltando em alta o Twitter, né? Porque o Elon Musk verdade. comprou o Twitter, então... Agora vai bombar, então já fica a dica aí das redes que estão bombando. Hoje recebendo... doutora Isabela. É mais que um convidado, é um artista. É, exatamente. Doutor Tiago Fernandes Cruz, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por confiar no nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo. Ok, eu que agradeço o convite. Já sou um fã, né? Já sou seguidor de vocês há algum tempo, já estou lá junto. Estou acompanhando o trabalho dessas meninas maravilhosas aqui. E, cara, muito legal. Vi a entrevista de muitas pessoas, do Diego, do Juiz Diego. Muito legal. Pecate. Do Thiago, meu xará também. Foi muito legal. Então, foi muito. Eu vi um pessoal trabalhando aqui e foi muito bacana. E é uma honra estar aqui hoje. Me sinto muito feliz de estar somando hoje aqui, né? A gente que tem a honra de recebê-lo. Sim, e nós temos já um spoiler na mesa, gente. Exatamente, fica a dica aqui, né? Vamos lá, eu vou ler o currículo do Dr. Tiago. Ele é violinista, advogado, natural de Brasília. Iniciou os estudos com o violino aos 5 anos de idade, na Escola de Música de Brasília, fazendo bacharelado e mestrado em performance em Karlsruhe. Como que fala? Do jeito que você lê, Karlsruhe. Na Alemanha, complementando os estudos na Universidade de Brasília com nova graduação e licenciatura em música. Em São Paulo, trabalhou em diversas orquestras, como a Baquiana, é assim que fala? Baquiana Filarmônica, Baquiana Filarmônica, do maestro João Carlos Martins e Orquestra Municipal de São Paulo. Foi professor por 8 anos no Projeto Guri, instituição que oferece aulas de música para crianças carentes em zona de risco, com alunos expoentes vindo a frequentar as grandes escolas de música no mundo. Formado também em Direito, no ano de 2014, atua como advogado especializado em Direito de Família e Direito Imobiliário. Tá bom, doutora Isabela? Tá bom, e eu tô muito curiosa para saber música, direito, como que foi esse caminho. E como que é até hoje isso, né? Exatamente. Vamos saber hoje. Imperdível este episódio. Vamos lá, doutor Tiago. Nascido e criado onde? Olha, vamos lá. Eu sou natural de Brasília. Eu sou nascido e criado em Brasília. É uma cidade maravilhosa, por sinal. Quem não conhece, vá conhecer Brasília. É uma cidade linda. Lá não tem só político. É muito legal porque a piadinha é frequente. Mesmo você é de Brasília, pô, é Brasília. Não, peraí, rapidinho. As pessoas vão para Brasília, entendeu? Não são de lá. Não são de lá. Eu sou nascido lá, eu sou natural da terra. Isso é legal. Então eu nasci, me criei lá em Brasília desde pequeno. Estudei numa escola, Colégio Marista, lá tem Marista Arquidiocesana aqui em São Paulo, né? Mas tem lá em Brasília também. Estudei lá no Marista e com 5 anos de idade eu fui fazer aula de violino, né? Mas não foi algo tão simples, né? Eu, na verdade, nem conhecia violino. Então, o que ocorre é que minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é um pouco mais velha, 4 anos mais velha, e ela tinha problema de arritmia cerebral, né? Então, ela tinha um problema de escola mesmo, né? Então, ela não conseguia ir muito bem na escola. Acompanhar, exatamente. Aí, então, a minha mãe levou ela no médico, no neuro, e falou assim, olha, ela não tem tanto problema, na verdade, ela não tem problema nenhum, ela só precisa de incentivos, né? Então, você tem que dar alguns incentivos dentro de algumas determinadas áreas. A música é uma coisa boa, o inglês, artes marciais e tal, não sei o quê, são coisas muito boas
de você colocar ela para poder treinar, fazer alguma coisa para estimular o aprendizado. Uhum. E minha mãe falou assim, tudo bem, então vamos lá, né? Só que como era o filho mais novo, né? Tudo que o irmão mais velho faz, a gente tem que acompanhar, né? Então a minha irmã foi. Minha mãe foi matricular minha irmã na Escola de Música de Brasília. A Escola de Música de Brasília é uma escola de música muito tradicional. O Renato Russo estudou lá. Então, é uma escola bem conceituada, assim, né? Eu lembro quando eu entrei na Escola de Música, o Renato Russo, ele tinha uma banda, né? A Legião Urbana, que estava lá e fazia ensaios lá, né? Na Escola de Música de Brasília e na UNB, onde meus pais são da UNB, né? Universidade de Brasília. E, assim, eu comunguei muito dessa galera aí, entendeu? Desde pequeno até hoje, assim, comunguei desse povo estudando. Quando eu entrei, junto com a minha irmã, na verdade, eu não entrei, né? Minha irmã, ela entrou, só explicando um pouco o que aconteceu, assim, Escola de Música de Brasília, você entra por sorteio. Você entra lá, você bota seu nome, se você for sorteado, você entra. Eu lembro que minha mãe, quando foi fazer a inscrição, ela falou, você tem que escolher o instrumento. E minha irmã tinha escolhido piano, sei lá o que ela escolheu. E eu não sabia o que eu queria, né? E na época, em Brasília tem um festival, em janeiro, um festival chamado Civebra, Curso Internacional de Verão de Brasília. É um curso que vem gente do mundo inteiro, professores do mundo inteiro, para estudar música ali em Brasília, num canto ali. E nessa época tinha alguns alunos estudando e treinando, tocando violino ali nos corredores. Não só violino, né? Outros instrumentos, né? Tocando ali nos corredores, um monte de instrumentos. Harpa, flauta, sax, violão, um monte ali. E eu fui andar pelos corredores sozinho, criança, né? Eu tinha 5 anos, fui lá dar uma volta. Eu vi um cara tocando um instrumento estranho. Parei, olhei assim e me hipnotizou, né? Falei assim, caramba, que instrumento legal. Que bacana esse negócio, esse som bonito, né? Aí eu parei pro cara, o cara era mais velho, né? Aí eu perguntei pra ele ficou meio incomodado, eu fui parando, olhando que nem um doido. Aí ele falou... Eu perguntei, moço, que instrumento é esse? O que é isso? Ele falou, isso aqui é violino. Aí eu falei, é difícil tocar? Ele falou, cara, se eu consigo, qualquer um consegue. Olha. Aí eu parei, olhei assim, então eu acho que eu vou tocar esse negócio aí. Eu corri pra minha mãe, tava na fila. Falei, mãe, eu quero fazer violino. Ela, minha mãe, violino, sabe? Do nada, assim, ela, violino, você quer fazer violino? Eu quero fazer violino. Aí ela, tá bom. Achou estranho, achou esquisito. Aí ela falou, então vambora. Fui lá. Minha mãe fez inscrição, a minha irmã foi sorteada, eu não fui. Nossa. Eu não fui sorteado. Eu fiquei triste e tal, não sei o quê. Minha mãe percebeu a minha tristeza, ela começou a procurar locais diferentes para ter aula de música ali em Brasília e tal, que não fosse escola de música. Aí ela achou um projeto que era no Teatro Nacional. Teatro Nacional, para quem não conhece Brasília, tá, gente? Teatro Nacional é um teatro que fica na Esplanada dos Ministérios, do lado da rodoviária. É o teatro feito pelo Oscar Niemeyer, é o Teatro de Brasília. E tinha um projeto dos músicos do Teatro Nacional, que era um projeto onde eles pegavam crianças que tinham alta aptidão. Então eles faziam provas para crianças que tinham alta aptidão para tocar, fazer músicas e tal. E tinha uma prova muito rígida lá. Eu fui fazer essa prova. Minha mãe descobriu e me mandou para fazer essa prova. Aí eu cheguei lá, fiz a prova, passei na prova. É uma prova de aptidão realmente de ritmo, de melodia, música e tal. Com 5 anos. Com 5 anos. Aí eu fui lá, fiz a prova e passei. E entrei para ter aula. Meus professores, os 2 professores foram um cara chamado Juan Sarudians, que ele é falecido, saudoso, e o Mário Brasil. Hoje ainda, ele é aposentado pela Orquestra Sinfônica lá de Brasília. Se ele algum dia ver, um abraço aí para o Mário Brasil, violista, lá de Brasília. Foi uma coisa maravilhosa, porque eu nunca ia perceber, nunca ia sentir que eu ia estar tocando violino junto com 2 professores que eram da Orquestra do Teatro Nacional de Brasília, entendeu? Algo assim... Porque naquela idade você não tinha ideia do que era isso. Não tinha, não era complicado. Mas eu comecei. Hoje, o filho dele, o filho do Juan, que o nome dele é Igor Sarutians, que hoje ele é um dos principais violinistas aqui da Orquestra Municipal de São Paulo, aqui de São Paulo, um amigo meu, gente fina pra caramba, pessoal, um abraço ao Igor. E a gente cresceu junto, todo mundo junto, foi uma coisa muito bacana, assim, na parte da música, né? Gente, o direito vai chegar, tá? Peraí. O direito vai chegar. Aí... Foi interessante essa parte do instrumento, que eu falo para todo mundo que a música não escolhe a gente, né? Na verdade, a gente não escolhe a música que escolhe a gente, desculpa. A gente tenta fugir, mas a música sempre fala um pouco mais alto. Aí eu, com esse meu
esse meu professor, Juan e Igor, eu comecei a galgar, né, as escadas e tal, para poder chegar num ambiente legal. Só que em 2 anos, o Juan, ele morreu, que era o principal professor de lá, o Juan Starudians, que o pai do Igor, ele morreu. E minha mãe ficou meio chateada com a situação, assim, só aquela pessoa que fui eu que matei o velho, né? Falou assim, você matou porque você é muito bagunceiro e tal, tadinho, não sei o que, não vai mais continuar no projeto. Aí minha mãe me tirou do projeto, Olha, porque ela falou que eu matei um velho, tipo, que eu fiz isso e tal. Aí ela me fez fazer uma prova, porque assim, na escola de música você entra por sorteio ou por prova. Aí eu fiz uma prova. Aí eu entrei na Escola de Música de Brasília por prova, né? Prova. Fiz lá e entrei. Aí lá eu me formei em nível técnico e tal, mas eu era muito novo, né? Então eu sempre fui muito novo lá, né? Eu tenho algumas perguntas, foi me surgindo curiosidade. Por exemplo, nesse projeto que você entrou antes da escola de música, você nunca tinha tido contato com violino antes? Zero. Zero. Aí teve 2 anos de aulas, tal. Quando você prestou essa prova para a escola, aí você teve que fazer a prova prática. Isso. Ah, tá. Só que eu já tocava. Tá. uhum. Mas eu não tocava muito bem, porque eu fiquei 2 anos. O violino é um instrumento um pouco. Como posso falar? Um pouco, Melindroso. ele é um Ou ele é difícil mesmo? Não, ele é difícil, mas é um instrumento que assim, você vai tocando, para você, depois eu mostro, mas assim, para você tocar um parabéns para você no violino, um parabéns para você audível, assim, você demora no mínimo uns 2 anos. Que você consegue distinguir. Esse é um parabéns para você. Entendeu? Se você quiser tocar muito bem um parabéns para você, demora uns 4, 5 anos. Agora, se você vai tocar um parabéns como um profissional, aí demora uns 8 anos. Entendi. Um parabéns. É simples, é um parabéns. Não é algo assim, nossa, é um parabéns. É um simples parabéns. Quando dizem que a guitarra do Jimmy Page fala, é isso, né? É exatamente você isso. chegar a um ponto de você ser considerado o melhor que o instrumento fala por você. E eu imagino que isso precisa mesmo de muito estudo, muita técnica, muito treino, muito tudo, né? muita E ele dedicação. tinha 7 anos, né? Quando ele Não, prestou a prova. E é uma criança, exatamente. Exatamente, eu tinha 7 anos quando entrei na Escola de Música de Brasília. Tinha 7 anos. E lá na escola de música, só uma curiosidade, né? Quando você entra muito novo, lá você trabalha por idade. Então você tem o básico 1, você tem o B, né? As turmas, que é o B, que é o básico. E você tem as turmas do P, que é o PP, que é o pré-profissionalizante. E você tem a turma do P, que é profissionalizante. Quando eu entrei, eu era muito novo, então me botaram no básico. Mas eu já tocava por aí pro profissionalizante, mas eu não tinha idade. Não tinha idade. Então, como eu não tinha idade, eles aumentaram turmas, né, pra mim. Então, tipo, eu era o único. Lá vai do B1, B2, B3, B4, B5. Ótimo. Eu fui até o B9. Por quê? Era uma turma pra mim. O B9 quem é? Thiago. Entendeu? Era aula particular. Eu era muito novinho, muito criança, né? Até chegar numa turma legal, assim, que dá pra chegar. Aí foi pro ensino médio, colegial, não teve dúvida que queria fazer faculdade de música. Não, então, na verdade, com 16 anos, né, eu fiz uma prova, eu vim aqui para São Paulo, fiz uma prova para fazer os festivais, né. Aí eu conheci um professor chamado Elich Nahum, que é um professor alemão. Aí ele veio dar aula aqui, ele falou, pô, você é um cara muito bom. Então, eu tinha 13 anos. Aí ele falou, pô, você tem uma expertise legal, você pode vir e querer ser um instrumentista e tudo. Até então, você não tem muito conhecimento. Para falar a verdade, eu queria ser jogador de futebol. E eu fui muito bem, porque eu fiz a prova com o Kaká e com o Lúcio, e eu passei na peneira que eles vieram jogar no São Paulo. Nossa! E o Kaká e o Lúcio, eles são de Brasília. Entendeu? O Lúcio é do Gama, o Kaká morava, acho, nas Açores, Norte e tal. E quando eu passei como volante, Kaká como ponta direita e o Lúcio como zagueiro. Só que chegou lá o pessoal de São Paulo na minha casa, da minha mãe, e falou assim, olha, seu filho passou no futebol. Aí eu, pô, mãe, que legal, vou jogar a bola. Mas não, ele tem aula de violino segunda, ele não vai. Minha mãe olhou assim, eu falei, mãe, futebol.
Minha mãe, não, que futebol o quê? Você tem aula de violino segunda, sai fora e tal, não sei o quê. E assim, foi muito engraçado que minha mãe não tinha um conhecimento necessário do que era futebol, o que era e tal, mas nem tava nem aí pro cara. Eu ia morar aqui em Cotia, entendeu? Eu ia jogar bola, fazer o ensino médio em Cotia, dentro do CT e tal. Não rolou. Infelizmente, hoje eu não estou jogando futebol porque o violino me escolheu, gente. Minha mãe teve um ponto ali que falou. Ajudou um pouco. A mãe tem uns dedinhos ali na história, né? E sempre assim, nesse meio tempo, os esportes esteve juntos, né? Então, até não falei muito, mas eu sempre lutei, né? Então, eu lutava taekwondo, então eu era competidor de taekwondo, fui campeão brasileiro algumas vezes, então sou faixa preta. Faz um tempinho já que eu já lutava o taekwondo há muito tempo. Aí depois teve um período que não dava mais para você ou lutar ou tocar violino. Não conciliar tinha como, tudo, né? Não dava para fazer tudo, entendeu? O seu dia também tem 24 horas, né? Porque lutava, tocava violino, estudava. Aí tem que estudar. Não dá. E isso é muito engraçado. Isso é engraçado porque eu fui alheio a muitas coisas sociais, assim, né? Tipo música. Eu fui conhecer Caetano Veloso, eu tinha 18 anos. Então, eu não sou tão velho assim para saber quem era Caetano Veloso, mas é porque como eu tinha um estudo musical muito para música erudita e eu não tinha uma vida social tão grande, porque eu fazia muitas coisas, né? Eu fazia aula de violino de segunda a sexta, das 2 às 6. A academia era todos os dias, das 8 às 10. Então, assim, era academia... E com o tempo eu fazia a lição de casa da escola. Aí tinha que estudar para passar, né, na escola. Tinha as coisas da escola. Então, o meu tempo era academia, a vida inteira. Academia e violino, entendeu? Eu dizia até que eu ia fazer uma escola de violino, né? Onde tinha um cara tocando violino aqui com um halter na mão. Então, assim, a única matéria que você ia zerar num concurso público é atualidades, né? Atualidades não pergunta, porque Thiago não saber. Lá eu pulo todas. Exatamente. Eu chuto todas. Exatamente. Foi bacana, foi um período legal. Mas o bom é que a música também traz muito de história, geografia. Você acaba tendo contato, né, com... Deve ser demais. Porque você tem que aprender também a parte, né? Sim, o legal da música é que poucas pessoas conseguem, às vezes, perceber e pegar palpavelmente a nossa disciplina, né? Eu falo para todo mundo que música não é um hobby. Entendeu? Se você quiser... Aí você tem uma pessoa que toca muito bem, e você tem uma pessoa que toca mais ou menos, e uma pessoa que sei lá, e tá no meio termo ali. O mais ou menos ele leva como hobby. Ele é um pouco frustrado. Ele fala, eu toco o que eu consigo. Mas se chegar alguém que toca bem e encosta do lado dele, ele fica chateado. Entendeu? Então não é algo que ele se sente bem. Então a música ela nunca pode ser levada como um hobby. Ela tem que levar como algo, uma matéria comum, como português, matemática e tudo. Exato. Você tem que estudar, você tem que sentar e se organizar para que você consiga fazer. Mas isso ninguém vai falar para você, porque todo mundo leva assim. Então, quando alguém vai fazer uma aula de violão, ele pega o violão dele. Tá bom, terminou a aula dele, vai para casa, deixa o violão dele e vai trabalhar no outro dia. Aí, quando ele chega em casa, o violão tá lá atrás da porta. Ele não vai chegar e vai dar uma dedicação exclusiva para o violão. Essa é a grande complexidade. Você não pode levar um instrumento como algo que é um hobby, né? Porque você gostaria de fazer algo muito bem naquele instrumento, senão você não estaria tocando. Se você levar como hobby, você vai ser sempre frustrado. Então você tem que ter uma disciplina. E isso é que a música leva. Que é a disciplina, que é o estudo. E isso eu levei pro direito, entendeu? Que é a disciplina, que é o estudo focado, diário, entendeu? Rotina. Estudar violino, eu tinha um professor meu russo, né, Sergei Ariatunian, nunca vai ver esse vídeo, não sei, ele é daqui, é da Rússia, mas se algum dia ele ver, um abraço para você, entendeu, Sergei Ariatunian. Ele entende português? Entende português. Tá. Então a chance já é maior. Se ele algum dia ver Sergei, então um abraço para você. Ele é um professor maravilhoso e ele me falou uma vez, que o violino, não o violino, a música não é um hobby, né? Ele é um estilo de vida. Então, se você for querer ser músico, você precisa ter um estilo de vida para isso. Então, se hoje eu toco violino, foi em algum determinado momento da minha vida, eu dediquei a minha vida
Ah, isso é instrumento. Entendeu? Então, é muito difícil você chegar para alguém e falar assim, pô, mas você toca muito bem. Não, não é tocar muito. Ah, você tem um dom, gente. O dom, ele tem um ponto, né? Então, você tem um dom, você chega até um certo ponto. Se você não sentar e treinar afinco, o seu dom em nada é a mesma coisa. Isso entendeu? em qualquer área da vida, né? Exatamente. É porque é muito simples, né? Você chega e toca violino, isso eu ouço direto. Nossa, você tem um dom do violino. Aí eu nem discuto, eu falo, tá, valeu. Entendeu? Mas... Nem discute mais, né? Não tem, tá muito intrínseco nas pessoas, né? Ainda mais a parte da música. Existe Ninguém nasce preconceito pronto, né? É, Ninguém nasce pronto. exatamente. Você pode ter a tendência, Exato. é uma facilidade, mas se você não. É igual prestar um concurso público, enfim, né? É a mesma coisa. Se você não tiver aquela rotina. Foco, treinamento. Que você não. Tá tudo Você não vai no desenvolver tão cérebro. bem, O cérebro você tem que pôr ele pra trabalhar, né? Não adianta. Exatamente. A parte, eu falo assim, que os músicos, né, eles partem um pouquinho na frente, porque eles aprendem um pouco antes como você tem que fazer para chegar até ali. Então, para você poder hoje tocar qualquer instrumento, gente, não é demagogia, qualquer instrumento, ou violino, piano e tal. Eu até brinco às vezes com os amigos meus, ficando meio bravo, falo assim, pô, violão, o instrumento é até mais fácil, porque você aprende 3 acordes, você toca todo o axé da Bahia, né? Mas violino não, né? Mas, obviamente, os violonistas eruditos ficam bravos comigo, falam, não, Thiago, não é assim. Obviamente não é só brincadeira. Tá? É só treta, né? Não quero gerar discórdia com ninguém aqui, não. Tá, mano? Violão é difícil também, é complicado. Acho lindo quem toca violão erudito, tá maravilhoso. Eu sei que é complicado, é só brincadeira. É só uma brincadeirinha. Tá uma brincadeirinha, mas músico, qualquer instrumento, realmente é muito difícil. Violino, piano e tal. São instrumentos onde você tem que dedicar uma vida, muito tempo. E assim, existe um período de maturidade, né? Maturidade mental e corporal. Que é em torno de 8 anos. Então, assim, você começa a tocar hoje. Thiago, eu tenho 40 anos, vou começar a tocar violão. Quanto tempo eu vou estar tocando muito bem? 8 anos. Mas por que é 8 anos? Não, porque 8 anos é um período de maturidade do corpo humano. Porque a gente está falando de sensos motor, fino, grosso e memória muscular. A memória muscular, ela demora muito tempo para criar uma fixação. Então, mais ou menos em torno de 8 anos que você consegue estar tocando bem qualquer instrumento. Thiago, você acha que você entrou na idade certa pra tocar o violino com 5 anos? Você acha que, assim, se hoje em dia você tivesse um filho e fosse colocar ele numa aula de música, de algum instrumento, você colocaria na mesma idade que você entrou? Tão novinho assim? Sim, então, na verdade, existem alguns projetos mundiais, né, relativo a essa parada de início e tal. Tem um projeto que é muito vencedor, que é um projeto da Venezuela, chamado Elo Sistema, que é um projeto muito parecido com o projeto Guri, onde eu dei aula, que a criança aprende violino com 2 anos. Nossa. Então ela começa a tocar violino com 2 anos. Existem alguns métodos, que são métodos cognitivos, que não são de leitura de partitura, mas de imitação. Então a pessoa vê você tocando, ela repete e tal, que é a mesma coisa que a fala. Então a gente aprende a falar ouvindo, as pessoas falando com a gente aprende a tocar ouvindo também. Então você repete isso. Mas eu acredito que essa idade, entre 4 e 5 anos, são idades muito boas para quem quer aprender a tocar um instrumento, começar, quem tem filho. Eu tenho 2 filhos. Meu filho, Pietro, ele toca violino. Ai, que lindo. E ele começou com 5 anos. Também. Na verdade, ele foi alfabetizado primeiro na leitura da música, antes de saber ler e escrever. Ele continua tendo aula, toca bem, hoje já tá... E ele tá com 10 anos. Ai, Toca muito bem, lê partitura muito bem, sabe todas as notas, sabe todo o ritmo, melodia, lê fluentemente. filho Eu tenho de uma peixe. filha que toca piano, Ai, que aí lindo. ela lê as 2 partituras, clave de Fá, clave de Dó, clave de Sol, e toca muito bem também, já toca melhor. Eu toco piano também, mas ela toca melhor do que eu, já porque eu não sou pianista, eu sou violinista. Então, esse negócio que é muito engraçado. Muita gente fala, meu tio é maestro, ele toca todos os instrumentos. Eu falo, pô, que legal, ele toca todos os instrumentos, mas ele deve tocar mais ou menos. É mais ou menos todos, né? Ele deve tocar mais ou menos, porque é muito difícil. Eu toco só violino e acho difícil. Imagina o cara que toca todos os instrumentos. Meu afilhado com 1 ano e 8 meses conta de 1 até 10. Então, assim, olha essa geração que vem vindo, né? Isso Muito bacana, à frente. muito à frente, né? Muito à frente, né? Da minha geração, não da sua, que você é bem mais nova, mas da minha geração. E é engraçado que, assim, quando você coloca isso para eles, né, eles se sentem na propriedade, eles tomam como si, né? E foi muito engraçado que o meu menino, ele tinha 6 anos.
e ele acompanhava a irmã no piano, e não, algumas músicas no piano, tocava os dois juntos e tudo. Aí um belo dia ele falou, pai, eu quero ir no... Ele estuda aqui em São Caetano do Sul, em São Paulo, aqui na Fundação das Aulas, na Fundação das Artes. Que é um lugar ótimo, É né? um lugar maravilhoso. Referência, É. né? Aí ele chegou e falou assim, olha, pai, vai ter uma apresentação de piano, eu quero ir ver. Pô, o moleque tinha 6 anos. Apresentação de pianos, eu quero ir ver. Que tudo. Meu, na hora eu falei, tá bom, vambora, tamo junto, né? Eu levei ele lá. E realmente, ele foi. Lindo. E era uma apresentação de turma de piano da minha filha. Ela nem tinha me falado. E o moleque queria ir. Entendeu? E eu falei, tá bom, tamo junto, vamos lá. Chegou, era apresentação mesmo. Piano erudito, sentado. Nossa, isso pra mim me marcou de um jeito que eu falei, cara, aonde eu vou ouvir isso aqui em São Paulo? Alguém chegar com 6 anos de idade, ó, quer uma apresentação de piano, eu quero lá ver erudito. Passou nos genes, né? É. Passou nos genes. Foi bacana. Não, existe existe esse lance da afinidade, né, e tal, mas eu entendo que por ele estar, eu falo muito com o ambiente, né, o ambiente faz, Sim. como ele está na Fundação das Artes, está lá todo dia, vê pianistas, vê tudo, vê gente tocando, não só instrumentos mais exóticos que não são exóticos, exóticos, pessoal comum, né, oboé, fagote, instrumentos de madeiras grandes, diferentes, estão sendo tocados todos os dias nessas escolas, né, então as crianças, elas têm essa anseio em ver tocando com outros, um grupo e tal, todo dia, né? E outra, Thiago, ele também nasceu de um pai violinista, né? Então, provavelmente, desde criança, você tocava pra eles, desde pequenininho, né? Sim, eles sempre Então, tiveram esse contato, né? É. Esse contato eles sempre tiveram, né? Tanto que eu nunca pedi para nenhum nem outro tocar nenhum instrumento, né? E também eu incentivo, mas se amanhã eles falarem, pai, não quero, tudo bem, vai lá fazer um TI da vida, sei lá. Se quiser mudar completamente, tá tudo certo. Para mim é o seguinte, dê a possibilidade, ensine. Cara, se surgir a vertente, se surgir a veia musical, meu, vai vir eu querendo ou eu não querendo, entendeu? sabe, dele falando, eu lembrei de um vídeo que, nossa, a primeira vez que eu assisti esse vídeo me emocionou muito. O baterista do Foo Fighters faleceu, né, no começo do ano. E eles fizeram um show em homenagem ao baterista em Londres e um nos Estados Unidos. O de Londres, eles chamaram vários bateristas para tocar em homenagem, né? E uma das músicas eles chamaram o filho do baterista que havia falecido. Que legal, né? Gente, eu chorava quando eu assisti, porque assim, o Dave Grohl, na hora que ele falou assim, ó, vocês aplaudam muito essa pessoa, porque essa pessoa é nossa família. E eu nunca vi um menino bater tão forte na bateria quanto ele. E assim, foi lindo, assim, sabe? E ele herdou do pai, e o pai não tá mais, e ele tocou no lugar do pai com a banda do pai. Eu achei tão, assim, emocionante. Olha, só de falar, eu fico arrepiada. Eu acho lindo, é lindo quando passa, assim, de pai pra filho. É uma história, né? Eu tenho uma tia história. e 2 primas que tocam violino, e um primo que toca violoncelo. Então ali, ó, também. E o meu tio, né, como a família dele toda toca instrumento de corda, né, assim que fala, ele fala que eles são mais inteligentes do que ele mesmo, que não fez nenhum tipo de instrumento musical. Que ele fala que quem faz a música desenvolve mais. Sim. E tem assim, ele fala que as crianças têm crianças, hoje são todos adultos, né? Beijo pra vocês. Desenvolveram assim muito mais do que outras crianças. Eu vejo. O fato de eu começar violino, aquele cara falou, se eu toco violino, se eu consigo tocar, você que é mais inteligente do que eu consegue tocar, isso para mim hoje é uma frase que eu tenho, que eu levo até para os locais que eu dei aula, né? Que eu dou aula, porque você imagina, agora eu vou mudar de patamar. Quando eu dava aula num projeto social, um projeto chamado Projeto Guri. O Projeto Guri é um projeto maravilhoso aqui em São Paulo, onde eles dão aula para criança carente em zona de risco. É um projeto onde eles pegam crianças que estão numa área de vulnerabilidade e eles falam assim, olha, aqui tem aula. Tá afim? Vem aqui. Ninguém é obrigado a ir, mas tem ali. Muitas crianças chegam, passam, ouvem a música e tal, sobe lá. O que tá tendo aqui? Aula de música. Ah, que instrumento tem? X. Tem que pagar quanto? Nada. E começam a ter aula com a gente. Na verdade, da minha vida inteira, assim, acho que minhas vitórias estão nesse projeto.
porque eu tive muitos alunos que vieram que tinham uma situação social bem fragilizada e hoje, por exemplo, tem um que mora em Michigan, que toca na orquestra de Michigan, entendeu? Nossa. Então, você vê Que que a situação é complicada. Se eu falar de histórias... A favela venceu, né? Eu vou falar duas, né? Eu vou falar uma que foi muito bacana, que assim, eu fui dar aula num... Deixa eu fazer um parênteses. Você viu o programa aqui de Santo André? Sou do Camilópolis e estou em Londres. Exatamente. Santo André fez um projeto assim que você envia de onde você morava E e aonde você tá hoje. E a nossa amiga Camila, né, mandou. Então ela colocou do Parque das Nações para Irlanda, né? Nossa, você vê assim, e teve gente que colocou da favela para os Estados Unidos, da comunidade tal para tal lugar. Meu, foi muito legal. Eles ainda estão com esse Em Santo André tem um projeto musical muito bom, viu? E eles reformaram o Teatro Carlos Gomes agora, reformaram né? todo o teatro agora. Tá E tá lindo, tendo né? um monte de eventos. Esse final de semana teve evento lá. Gente, tem uma japonesa, eu esqueci Feira de o nome artesanato dela. na porta, que é para atrair mesmo Tem o uma público. japonesa que eu esqueci o nome dela. Ela é responsável pelo projeto social similar ao projeto Guri aqui em Santo André. Ela dá aula, até próximo aqui de onde a gente está hoje, é o local onde ela dá aula também de música, instrumentos gratuitos, é aberto, muito legal. Depois eu vou ver certinho onde é, eu esqueci o nome dela, que ela até me chamou para dar aula lá, mas como eu já estava divulgando full time, não dava para dar aula. Mas é muito bacana o projeto dela aqui, né? Só falando dos meus dois exemplos, né? O menino, quando eu fui dar aula num projeto social aqui, eu não sei se é Santo André, não sei se é São Paulo, é Céu Rodas da China, fica ali no Oratório, próximo aqui, divisa Santo André com São Paulo, entendeu? Não sei onde é, mas fui dar aula lá, nesse céu. Quando eu cheguei lá, tinha um menino, eu não vou citar nomes hoje aqui, mas ele chegou para mim, ele estava na aula e ele tocava razoavelmente violino. Tinha outros professores que davam aula lá e tal, mas que não conseguiram captar a essência do menino, né? Eu tenho um pensamento que eu falo, você é o professor que você tem. Então, não tem como você ser diferente do professor que você tem em qualquer canto. Então, se você é um bom advogado hoje, você teve bons professores advogados. Então, se você é um bom violinista, você teve bons professores de violinista. E eu gostaria muito que os meus alunos de violino, né, fossem bons alunos fossem bons violinistas, né. Quando eu cheguei para dar aula para esse menino chegou para mim e falou assim, Thiago, não dá, eu não consigo, não é minha vida, não é legal, é muito difícil, violino não é para mim. Só que ele tinha um outro menino na turma dele que tocava muito bem, que é o que foi para fora, que é o que tá lá em Michigan. E esse menino tocava muito bem já. E eu lapidei esse menino, falei, olha, a gente vai trabalhar, era aulas coletivas. Aí eu deixava o menino fora de sala, porque não dava para poder acompanhar ele, acompanhar a turma toda. Esse outro menino, ele era muito foda, então eu deixava ele fora. E esse menino que veio falar comigo que ele não conseguia tocar, que não era muito bom, eu falei, olha, tá vendo esse seu amigo? Gruda nele que você vai ver que vai ser legal, vai junto ali. Surfa naquela onda ali. Vai junto ali e tal. E ele começou aí. E hoje ele passou na USP, né, em violino. E terminou a faculdade USP, toca no Bacarelli, ganha seu salário, tem a sua vida, é músico profissional, trabalha com isso. Você tá vendo, ele vai se reconhecer com isso. E é um cara que virou um parceiro, um companheiro na música, né? O cara super legal, gente fina pra caramba, tá namorando agora. Cara legal pra caramba. É uma história muito bacana, porque quando eu cheguei, ele era um cara que tava saindo. Aí, depois de um tempo, eu instigando, falando, vambora. Mudou. Aí já tava o ladinho advogado, né? Que orgulho. Convenceu o aluno a ficar. Não, e na época eu tava estudando. Eu tava na faculdade ainda de Direito, tava estudando. É engraçado que eu ia dar aula nesses projetos, né, gente? Acho que todo mundo passou pelos perrengues da vida, né? Você ia dar aula num projeto, não tinha horário para estudo, eu levava meus livros e deixava em cima da mesa. Dava aula, teve um intervalo de uma aula para hoje, eu pegava o livro, ia estudando aqui, fazendo trabalho. Calma que chegaremos no Projeto, momento né? perrengues. Vamos voltar. Aí você veio para São Paulo e aí encontrou com esse professor. Ele era. Ele na rua. Isso. E aí, o que aconteceu? Não, aí eu fiz aí o que aconteceu? Ele falou assim, Thiago, você é um cara que toca bem, eu vou te deixar uma oportunidade de você fazer um curso na Alemanha. Aí, na verdade, como é que funcionam os festivais, né?
os professores, eles abrem portas para vocês. Então, assim, você pode fazer festival em qualquer lugar do mundo se um professor te indicar. Entendeu? No Japão e tal, isso na música. E esse professor falou, Thiago, pá, tá de boa. Todo mundo fica meio receoso, né? Pô, o professor indicando. Não, mas foi bacana. Eu vi, eu falei pra minha mãe falou assim, não, beleza, vamos lá. Bem, eu não tenho família rica, não tenho meus pais, pessoas comuns, simples. E eles falaram assim pra mim, Thiago, você vai ter um festival na Alemanha, dia tal, você tem que ir. Aí eu não tinha grana para pagar a passagem, e agora o que eu faço? Né? Tirar o passaporte, pagar a passagem e tudo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um churrasco. Aí eu chamei uns amigos meus em casa, falei assim, galera, eu tenho que ir para a Alemanha e eu não tenho grana. Fiz um churrasco, todo mundo ia lá no churrasco, eu banquei o churrasco, mas falei assim, gente, ó, uma grana aí para poder ir para fora. Consegui um dinheiro legal. Chamei um monte de amigos, isso lá em Brasília, gente, tá? Lá em Brasília. Fui lá, fiz um churrasco, Alemanha. Fui lá, fiz o festival, fui com a minha mãe, lá, fiz o festival e tal, não sei o quê. Nem eu, nem minha mãe, ninguém falava absolutamente nada, nem de inglês, nem de alemão, nem de nada. Aí, beleza, fomos lá, fiz o festival. O professor lá da Alemanha chegou e falou, Thiago, isso é muito bom e tal, não sei o quê, não sei o quê. Vai ter uma prova para estudar aqui, só que vai ser daqui a 3 meses. Então, se você quiser, você tem que voltar aqui e fazer o festival. Aí eu, tá bom, eu voltei pro Brasil, aí fiz outro churrasco. Falei pra galera, fiz outro churrasco, então, levantei a grana e tal. Aí, beleza, eu cheguei lá na Alemanha, fiz a prova, aí eram 3 vagas, aí eu fiquei em quarto. Ai, meu Deus! Eu fiquei em quarto. Aí o primeiro colocado, ele tinha passado em Frankfurt, em outra faculdade e tal. Ele acabou indo para uma outra e eu subi para terceiro. Aí quando eu subi para terceiro, eu já tinha voltado, tá chutando latinha triste, aí manda uma mensagem em alemão, né? Peraí, deixa eu traduzir. A minha sorte é que minha mãe trabalhava na UNB, tem um professor de alemão da UNB, me levava lá no cara, mano, dá uma ajeitada, que o cara foi traduzir para minha mãe e falou, e eu tinha passado. Tinha ido para terceiro lugar e entrei. Isso com quantos anos? 16. Ai, meu Deus. Aí eu fui lá, aí passei. Fui. Aí eu fiz aceleração de estudos, terminei ensino médio e tal, não sei o que. Fui lá para a Alemanha. Cheguei na Alemanha, foi muito engraçado. Para ir para a Alemanha, né? Fiz terceiro churrasco. E você fez alguma aula de alemão antes de ir para estudar? Fiz na UNB. Fiz na UNB lá. Assim, eu tinha uma facilidade pelos meus pais estarem na Universidade de Brasília, né? Aí eu ia, era criança. Na verdade, eu sou nascido e criado, não em Brasília, na UNB, né? Então, desde criança, eu tô lá no campus universitário, eu levava canga, eu dormia com 8 anos no campus, assim, no chão. Minhas férias eram na UNB, entendeu? Então, minha vida foi dentro de um campus universitário. Então, aí... É legal. Então, tipo, teve contato com muita coisa, acredita, né? Foi interessante, né? Depois a gente faz outro negócio só pra falar de UNB. Ver corpos na medicina, tomar crianças, entrar nas portas, faz parte, Entrou entendeu? onde não deveria. Entrar onde não deveria, mas isso a gente deixa pra uma outra. Tá? Vamos fazer uma outra falando só de UNB. Aí voltando. Aí fui lá pra UNB, fui lá pra Alemanha e tudo. Aí lá fiz lá a minha graduação, mestrado, voltei. Foi uma experiência maravilhosa, assim, você ir para outro país e tal, ver muita coisa. Você acaba se acostumando com a situação, né? Eu quis um certo momento ficar lá, morar e não voltar mais para o Brasil e ter uma carreira musical lá. Mas acho que a questão familiar pesou muito, né? Meus pais, todo mundo era muito novo também, né? Eu queria ter o contato, amigos, pais e tal, não tinha lá, né? O nosso jeito brasileiro é um pouco complexo para o jeito europeu, que é mais frio, um pouco mais afastado. Não foi algo que eu acostumei de forma muito rápida, né? Aí voltei para o Brasil. E quando eu voltei e eu descobri que meu diploma lá da Alemanha não funcionava aqui no Brasil. Aí tinha que validar. Aí tinha que revalidar. Aí fiz um UNB de novo, né? Só que antes de fazer música, eu fui fazer medicina. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer medicina.
Aí eu falei, vou estudar aqui. Não fiz cursinho, não fiz nada. Não fiz sim, desculpa. Fiz um cursinho sim. Fiz um cursinho lá para relembrar tudo e tal. Mas Isso você já era formado e já tinha mestrado em música. fora. Aham. Aí voltei, quando eu falei, em vez de fazer música, eu fazer medicina. Aí eu fiz medicina. E assim, realmente Deus não quis que eu Fosse médico. entrasse, porque tipo, digamos que a pontuação de medicina era 339, eu tirei 338,9, entendeu? Tirei uma nota muito próxima ali para entrar para medicina, assim, muito próximo. Eu fui o primeiro suplente, mas ninguém desistiu, ninguém foi para Minas, ninguém foi para lugar nenhum. Aí eu acabei não entrando. Eu falei, tá, Deus não quis, se Deus não quer, vamos pra Não era música. pra ser médico. Não era. Aí eu fui e fiz música de novo. Obviamente entrei, né? Pra quem fez antigamente medicina. Aí eu entrei pra música. Aí eu fiz a validação do meu diploma e tal, bonitinho. Então rolou tudo lindo, maravilhoso. Aí eu fiquei lá mais 2, 3 anos. Aproveitei créditos de fora e tal. Terminei a faculdade e fui pra Cuiabá. Aí eu fui morar em Cuiabá, tocando violino. Toquei na Orquestra Sinfônica de Cuiabá. Aí, então, um caso legal. Isso é legal. Isso é legal. Na volta, eu tinha marcado, fiquei lá 6, 7 meses. Na volta de Cuiabá para Brasília, né? Eu tinha passagem de avião, comprei a passagem de avião, passagem 6134. Era um avião que era Cuiabá, Manaus, Brasília. Eu estava vindo de Cárceres, uma cidade no interior de Cuiabá lá, de Mato Grosso, para Cuiabá. E nesse meio tempo assim que eu estava indo, furou um pneu do ônibus. Aí tá bom, parou, trocou o pneu. Continuou andando, 6 horas, né, de Cárceres até Cuiabá. Continuou andando, furou de novo outro pneu. Continuou andando. Beleza. Furou um terceiro pneu. Aí não tinha mais step, não tinha mais nada, não tinha mais roda dupla, não tinha nada para resolver. O ônibus ficou parado. Tudo bem, ok. O ônibus parado, tá lindo, maravilhoso. Aí passa um tempo e tal, chegou um borracheiro lá, alguém com uma roda nova, trocou a roda, sei lá o que aconteceu. E com o ônibus continuou andando e tal. Chegamos no aeroporto. Obviamente eu tinha perdido o avião. Claro. Tinha perdido o avião, não tinha como vir. Parei, encostei lá do lado e eles falaram, não, você vai no próximo avião. Chegou o próximo avião, peguei o avião e fui embora pra casa. Cheguei lá em Brasília, encostei o avião, desceu. Então, quando eu saio do avião, lotado de gente lá fora. Cheio de gente. Aí quando eu chego assim, pô, minha mãe não tá aqui. Procurei minha mãe e meu pai, que iam me buscar no aeroporto. Nada. Ninguém tá aqui, nada, né? Quando eu chego lá no canto, tá minha mãe e meu pai chorando lá no canto. Voo 6134, o avião que bateu no Learjet, que veio lá de Cuiabá, Manaus, Brasília. E eu não peguei o avião. Não tava lá. Tiago, você precisa escrever um livro da sua história. Porque fez teste com o Kaká e passou. E uma segunda oportunidade de vida. Exatamente. Muito legal essa daí. Aí, enfim, minha mãe me viu lá e como a gente não tinha contato, celular, parado, não tinha como falar. E aí quando chegou o avião, minha mãe foi ver a lista das pessoas do avião. Tava meu nome, obviamente, mas eu não tava no avião. Aí quando eu cheguei, ela olhou assim, até achou estranho. Eu falei, Achou que era assombração. Nossa. Não, mas perdi o avião. Entendeu? Foi aquele avião que bateu no Learjet, tava vindo de Manaus e tal. Não sei o quê. É o mesmo avião que caiu e tudo. Voo 6134. Da TAM. Gente. É muito legal, tem umas coisas doidas, né? Então, mas aí, beleza. Destinos. Eu digo que eu faço hora extra há algum tempo aqui, né? Que faça, então, né? Que faça. Não, mas aí cheguei, Vai beleza. fazendo. Cheguei, Uhum. mas cheguei aqui em Brasília e tal, não sei o que, aí trabalhei. Aí chegou em 2007, um grande amigo meu, o nome dele é Ailton Régio, mora aqui em São Paulo hoje. Ele é músico também, e ele falou, Thiago, eu vou para São Paulo é legal, a gente vai ter mais trabalho lá. Eu falei assim, realmente, Brasília é uma cidade pequena, você tem trabalho, mas não é a mesma coisa que São Paulo, né? São Paulo tem muito mais oportunidade de trabalho, ainda mais na parte da música, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, se você for, eu vou, então vamos. Aí chegou em fevereiro de 2008, a gente veio. Existiam alguns amigos que moravam aqui no Bela Vista. Eu vim como músico, né? Eu cheguei aqui e tal. Aí eu cheguei com R$200 no bolso. 200.
R$200 no bolso. Falei assim, se eu conseguir passar em alguma prova, alguma coisa aqui, eu fico aqui. Senão eu volto para Brasília. Não tem problema, tem casa da minha mãe, meus pais lá. Aí eu fiz prova em 5 orquestras. Eu passei nas 5. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar, então. Aí comecei a trabalhar aqui, foi minha vida. Aí você escolheu qual das 5? Então, não dava para ficar em todas, né? Mas aí, uma delas foi do João Carlos, né? João Carlos Martins. Passei na Estadualzinha, que é uma orquestra estadual jovem de São Paulo, hoje regida pelo maestro Cláudio Cruz. Passei em orquestra de Atibaia. Aí passei na orquestra de São José dos Campos. Que legal. E passei na orquestra de Santo André. Santo André? Nossa! Só que a Santo André não deu para ficar pela incompatibilidade horária. Então, não consegui ficar aqui em Santo André. Aí eu fiquei em Atibaia, fiquei no João Carlos, fiquei em Estadualzinha. Eu ficava meio que organizando horários, assim, trabalhando em orquestra. Só que nesse mesmo ano, me surgiu a possibilidade de trabalhar no Villa Country. Aqui em São balada? Paulo, na balada. No Villa Country. Ali na Barra Funda? Na Barra Funda. Famoso Villa Ali já é Água Country. Branca, é meio que divisa ali, né? Água Branca, isso mesmo, né? Mas é que assim, Não é? no quarteirão de baixo praticamente é a estação da Barra Funda, né? Exatamente. Isso, tá do ladinho. É do ladinho. próximo ali. O bairro é isso aí. Água Branca, Barra Funda, tudo tá misturado. O Allianz, o estádio do Palmeiras também ali pouquinho perto, né? isso É mesmo. tudo perto. Tá tudo ali. Trabalhei lá 3 anos, no Villa Country, muito bom. Fazendo e, na o quê? verdade, tocando violino. Mentira! Era violinista da casa. Na verdade, existia a VCB Vende, que era a banda do Salum, e eu trabalhava na Praça Sertaneja junto com um acordeonista. Trocava os cantores e ficava só eu e um cara do acordeon. O cara tocando violão. Era muito baixo, o pessoal fica encostando, pegando. Era estranho, mas rolava. Era bacana, rolou. Foi diferente. Na verdade, foi uma escola muito legal, assim, lá no Villa Country. O que rola no Villa Country? O Villa Country é uma escola, é uma casa muito bacana. E lá é muita visibilidade, né? Então eu fiz a gravação do A Fazenda. Então tem quem viu A Fazenda em casa aí, era eu tocando violino. O que você ouviu em casa era eu tocando violino. Você sabe qual temporada que foi a Fazenda? Ixi, fiz 1, 2, 3, 4. Aí depois da 4ª que eu parei de fazer. Mas foi um monte que eu toquei lá. Não, e até hoje o Villa Country recebe um monte de artista sertanejo, todos quantas top. vezes teve gravação de DVD, de duplas famosas, né? Eu trabalhei lá com Vitor e Léo, Fernando Sorocaba, entendeu? Eu trabalhei com um monte de gente, artista famoso, assim, você trabalha com todo mundo. Aí eu conheci uma dupla chamada Edson e Henrique. Os meninos cantam muito bem e tal. Aí teve como é que é o nome do cara? É Lúcio, o nome dele. Ele... Empresário. Ele queria empresariar esses caras. Aí ele falou, tudo bem, vou empresariar e tudo. Mas ele falou, mas eu quero que o Thiago venha junto. Na verdade, ele não me chamava de Thiago. Na noite, meu nome era Totti. Porque tinha vários Thiagos. Aí me apelidaram de Totti. Eu era o Totti. Então eu quero que o Totti venha junto. Aí eu falei, porra, mas vai ser meio complicado. Ele falou, por que não? Porque, você tem os cantores e tal, não sei o quê, não quero entrar no meio ali, quero fazer algo mais fundo, background, não quero ser cantor. Não, você vai ser da banda. Não, beleza, então banda a gente pode ver. Aí comecei a trabalhar com eles aqui em São Paulo. E isso tava nas orquestras também. Tava nas orquestras também. E no Guri. E dava aula já no Guri. Gente. Fazia tudo, né? Fazia tudo. Eu dormia 1 hora. Eu entrava no Vila 2h30, saía 6h30. Porque era de madrugada, né? Balada. Eu saía 6h30. Eu entrava no trabalho às 8. Eu entrava no Guri às 8, dando aula. Não, eu entrava às 9, mas eu tinha que sair de casa às 8. Entendeu? Então eu dormia 1, 2 horas, assim. Só que no Villa Country era de quarta a domingo. Mas pro final da semana, mais né? uma semana. Mas quarta a domingo são 5 dias na semana, né? A poupa segunda e a terça. Não, mas era difícil, assim. Complica pra acordar, era difícil, assim, né? Fala que envelheci algum tempo aí nessa... E você fica estafado, não é brincadeira. Não, foi difícil. Mas assim, era muito bacana, né? Aí, nesse meio tempo, eu conheci alguém, né? Eu casei e tal. E casei não, juntei, né? Juntei lá os trapos e tudo. Aí, nesse período que eu casei, aí o empresário chegou e falou, a gente vai sair de São Paulo, a gente está indo viajar o Brasil inteiro.
Você vai ganhar um salário de tanto, 5 dígitos, mais de 20 mil, assim. Vai ganhar um salário de tanto para vir, viajar e tal. Mas e aí tá tem tudo, que né? rodar. Mas eu tenho que rodar, vou ter que sair de casa. Escolhas, E ter né? que sair de tudo. Escolha. Aí eu cheguei em casa e falei, e aí? Rolou essa possibilidade aí, o que você acha? Aí ela falou, não, você pode ir, mas leva a mala junto aqui, ó. Entendeu? Pode carregar a mala junto, que não dá pra você estar junto assim, não, né? Eu entendi o lado dela também, né? Entendi. Aí eu fiz a opção de não ir. Eu falei pra ele, cara, não vou, chama outro violinista, não foi. Aí ele falou, beleza. Aí ele foi lá, foi com a banda e tal, todo mundo, pra vocês terem ideia de que eram os caras, né? Eles eram o show principal do show onde a Taeme e o Thiago era a abertura do show, sabe? Uhum. Eles eram os caras do show principal, assim, na época. Passou um tempo, aí rolou uma briga lá da banda e tudo, deles lá, e uma discussão e tal. E o cara me liga de novo, tá? Falou, Thiago, tô precisando de um segundeiro, precisando de você. Vem aqui pro sul, eu te pago tanto, vem e tal, pra eu ir cantar. Você é músico, cara, eu não sou cantor, sou violinista, entendeu? Mas ele queria que eu fosse cantar. Aí eu falei, olha, o lance é o seguinte, eu vou ver aqui e depois eu te falo. Cheguei em casa, ela falou, Thiago, a ideia é a mesma, entendeu? Não Não mudou a situação, não mudou. Eu falei, tá bom, liguei pro cara, falei, a situação não mudou, não rola. Aí beleza, ele continuou lá com a banda dele, e então, tipo, hoje eu não continuei cantando, ou tocando, isso foi minha última experiência com balada, com noite, assim, com tudo. Aí depois eu saí, e nesse meio tempo, agora vai vir o direito. E nesse meio tempo, o que rolou? Essa minha ex-mulher, ela era bacharel em Direito, né? Ela tinha estudado em São Caetano e ela era bacharel em Direito. Eu fui numa reunião... Estudou na USCS. Estudou na USCS. Eu também, eu sou formada lá. A Isa também. Aí ela foi lá e assim, teve uma festa de amigos que estudaram juntos, entendeu? Galera que estudou junto, falou assim, vamos fazer uma reunião aqui, pessoal da turma e tal. Aí eu fui lá, violinista, músico, orelha e tal, cheguei lá. Aí quando eu cheguei lá, assim, é engraçado, né? Porque todo mundo acha muito legal músico. Né? Fala, o cara é músico, que bacana, que você toca onde, o que você toca e tal. Toca Legião, né? Toca Raul, Legião. Raul! Né? Raul, lá do fundo grita, né? Tipo isso, é o né? padrão, Sabe quem né? falou? É padrão de pessoal em churrasco, essas coisas, falar isso, Foi exatamente, toca Raul, Legião. Aí eu cheguei e falei assim, olha, expliquei um pouco da minha vida e tal, mas é legal, porque tem uma curiosidade, né, as pessoas, né, tipo, o músico que come, onde vive, que bebe essas coisas. Aí, 5 minutos, né, e depois, uma mesa só de advogados, né? É só de direito que tem a conversa. É só processo, porque eu agravei, que eu não sei o quê, a procuração e tal, que eu fiz e tal. O papo não muda muito, assim. Não muda. E eu já tava com uma ideia na época de fazer outra faculdade, né? Na verdade, eu tinha umas ideias um pouco diferentes. Na época era ou comprar um apartamento, fazer uma faculdade, ou... comprar uma bicicleta. Tipo isso. Não, mas era um apartamento, faculdade... Não, apartamento é uma faculdade que tem nada a ver. Ou doutorado. Fazer o doutorado em Campinas. Fazer o doutorado em música. Eu sei que, assim, para eu fazer qualquer um desses, eu ia ter que modificar alguma coisa na minha vida, né? Aí esse dia foi o dia que eu falei, não, vou fazer outra faculdade. O doutorado não ia dar certo para mim, o apartamento você tem mais tempo para comprar e tal. Não, vou fazer outra faculdade, né? Eu fazia Direito. Mas eu nunca pensei que ia me apaixonar tanto, assim, pelo Direito, como eu me apaixonei quando eu entrei. Você fez lá na USCS também? Não fiz, eu fiz da Unip. Eu entrei na Unip, na verdade, na Unip Marquês São Vicente, que eu morava em Pirituba. Aí, com o tempo, minha ex-mulher engravidou. E ela falou assim, eu quero morar próximo do trabalho. Ela trabalhava em Mauá. Aí eu falei, olha, você escolhe onde você quer morar, porque eu não sou daqui, então eu não conheço nada de São Paulo. Entendeu? Onde você falar pra mim que vai, eu vou. Beleza, pra mim tá lindo, entendeu? Você fala, vamos pra cá, beleza. Tá de boa. Então, pra mim tá de boa. Não sabia nada, não conhecia ninguém, não tem família, não tem nada aqui. Qualquer buraco que eu entro, beleza. Um lugar pra dormir, tá bom, entendeu?
Aí ela veio para São Caetano, né? Aí chegamos em São Caetano e aí ficamos lá um tempo e tal. Eu mudei a Unip Marquês para Unip São Caetano. Os professores eram os mesmos, não perdi nenhuma matéria, não perdi nada, ano nenhum e tal, eu continuei. Aí me formei, aí na hora que eu fui fazer a prova da OAB, eu passei no 4º ano, justamente pela disciplina e tal, não sei o quê, que eu tive uma disciplina muito grande, assim. O que você escolheu de segunda fase? Penal. Time penal. Eu fiz penal. Eu Eu sou penalista legalzinho, assim, só que aí... Minha ex-mulher, ela morria de medo do penal e tal. Ela me fez prometer eu ia fazer só a prova e não trabalhar no penal. Na área. Entendeu? Na área. Mas assim, eu sou apaixonado pela área penal. Contudo, hoje eu acabei tendo uma expertise muito maior na área de direito imobiliário, né, direito de família. Não, o direito de família é quase um direito penal, né? É verdade. É verdade. Né? Tá ali próximo, né? Quase é. Quase próximo ali. É a linha tênue ali, né? Eu falo que a gente não escolhe muito, né? A gente é escolhido, A né? área te escolhe. A gente é fala escolhido. sempre aqui. A gente te é escolhido. A gente tá indo, tá vendo, daqui a pouco o cara chega e fala, ó, vai cá, tá trabalhando nisso. Você pode amar uma área durante a faculdade, fazer em segunda fase na OAB, mas a hora que você começa a trabalhar realmente a área te escolhe, é o que começa a aparecer pra você. E aí você vai. Aí você vai ter expertise, né? Mas engraçado assim, pra mim no começo apareceu muito previdenciário. Foi aparecendo. Mas era uma área que eu sempre não tive. Não tinha contato, não tinha expertise com isso. Mas engraçado que eu peguei um processo. Eu gerei uma jurisprudência nacional com esse processo. Que quando a gente faz bonitinho. A gente vai lá, trabalha e tal, não sei o quê. Que era um acidente de trabalho, era... Como é que é? É auxílio doença gestacional sem carência. Então, tipo... era algo que era muito louco, assim, totalmente fora da caixa, eu nem fazia. Aí eu fui fazer por uma cliente da música, que eu fiz o casamento dela, e ela engravidou, ela era epilética, e ela afastada do trabalho, só que ela tinha acabado de entrar no trabalho, não tinha carência de 12 meses para ter o auxílio doença, e ela não podia ter, o INSS negou, eu entrei com uma ação, minha ação acabou virando jurisprudência nacional, mas eu não faço previdenciário, entendeu? Gente, Eu não faço previdenciário, mas é jurisprudência certo, nacional, né? que vida louca, né? Muito demais. Não é minha área, gente, não é. Não trabalho com previdenciário, mas eu tenho uma lá, como é que é? Demandas por recursos repetitivos lá. A parada rolou, uma jurisprudência lá, é minha, tá meu nomezinho, bichinho lá. E não é minha área. E, Thiago, você nunca abandonou a música. Você sempre conciliou a música e depois com a advocacia, correto? Eu falo pra você que assim, não é que eu nunca abandonei a música, não deixa você sair fora. Então, é parte da sua essência, né? Então, por mais que eu queira sair, não tem como, né? Ela acaba chamando, acaba puxando a gente, assim, acaba falando, mano, chega junto aqui, tá? Eu falo que eu trabalho das 8 às 18, né? Com o terninho. Daqui a pouco eu com o mesmo terninho, eu boto a capa do Batman e viro um violinista, entendeu? É bom que não precisa mudar o look, né? Não precisa mudar o look. A mesma roupa, eu sou um violinista, entendeu? Porque é formal também, né? Então... A mesma roupa, eu sou um violinista. Só que hoje eu tô com uns projetos diferenciados, tentando atrair um público mais jovem, tá? Uns negócios mais novos aí. Com o tempo eu falo. Bom, Sensacional. vou fazer minha Vai ter pergunta. coragem, doutora Isabela. Lógico. Com ou sem pasme e excelência nas petições, doutor Thiago? Então eu falo que o meu é com pasme, excelência. Né? Eu faço com pasme. Agora o ponto foi seu. Eu boto um pasme. Eu botei recentemente agora um pasme, excelência. Né? Adoro. E ganhei o processo. Deu resultado. Deu Ó, resultado. Eu já perguntei para 2 juízes que vieram no programa, né? O doutor Diego e a doutora Fernanda. O doutor Diego falou que não fazia diferença alguma. A doutora Fernanda falou que ela nunca tinha caído com ela. E se colocasse uma querida juíza, ela ia alguma ficar coisa... muito grata. Ela ia ficar lisonjeada. Odiada. Né? Porque, pasme novamente, excelência, você já usou?
Pasme novamente. Não, pasme novamente não. Eu já usei uma vez. Pasme, excelência. Então, XYZ beta gama. Já usei uma vez isso aí. E eu até perguntei para um juiz. Não sei se eu posso falar o nome dele, mas eu perguntei para ele aqui. E ele pessoalmente me falou assim: Thiago, o que você coloca lá. Ele era muito técnico, assim, né? Mais velho, muito técnico. Ele falou: você pode botar o pasme, botar o que for, meu, eu não vou analisar o pasme, eu vou analisar a parte que é a estrutura técnica do negócio. Tá, ele se saiu bem na minha resposta, mas a minha pergunta não foi essa. A pergunta foi emocionalmente, na hora dele julgar se aquele pasme ia fazer uma diferença ou não pra ele, né? Na minha cabeça faz, porque o pasme é algo que você fala, meu, rolou isso mesmo, mas pasme, rolou um negócio pior ainda, entendeu? Sim. É algo Quando assim. você tá escrevendo lá, você tá naquele calor da emoção que você tá traduzindo o que o seu cliente passou, né? Então, comigo foi assim, eu tava tão incrédula com a situação que eu coloquei o pasme, excelência, depois o pasme novamente, porque a situação começou a ficar pior depois do primeiro pasme. Foi piorando, né? Então, eu tava tão no calor da emoção com aquilo que eu tava contando pro juiz, né, na petição, que e deu certo, eu ganhei ação. Vou falar o seguinte, ó, eu não sou advogado puro sangue. Eu falo que eu sou violinista e meu hobby é ser advogado. Entendeu? Meu hobby é ser, mas eu sou violinista. Então, por eu não ser advogado puro sangue, nem as doutoras aqui, entendeu? Cara, a minha forma de ver o direito, de trabalhar o direito, você sabe muito bem como é que funciona, entendeu? É algo muito, muito meu, assim, sabe? É muito mais humanizado. Uhum. É muito mais... Você é artista, né? Então, tipo, às vezes eu vou escrever... não, assim, sendo bem sincero, eu tenho alguns casos de famílias pesados agora, né? Eu tenho uma inversão de guarda, a mãe fugiu com criança, tem coisa pesadíssima rolando, sabe? A mãe tava procurando fazer... como é que é? Fazer o passaporte para fugir do país e tal. Descobri, entendeu? Aí eu coloquei ofício da Polícia Federal. Meu, coisas assim. Mas com o pai, eu chego pro cara e falo assim, cara, fica tranquilo. Já ela tá aqui, a gente acha, a gente faz tudo tranquilo. Fica sossegado que vai dar tranquilo. E ele acredita. E ele chega e fala, Thiagão, é verdade, você tá certo. Entendeu? Então, minha função como advogado não é essa. Minha função é fazer meu trabalho. Minha função como ser humano, como pessoa, é essa aqui. Entendeu? Músico, né? É músico. Eu chego lá como violinista e chego e falo, cara, na boa. Então, eu tenho uma aptidão assim, para essa área do direito de família muito bacana, né? Agora, direito imobiliário. Vamos falar como é que funcionou isso, né? Eu sempre tive uma quedinha ali para aquela parte de áreas registral, de parte de direito de registro e tal. Não era uma queda de falar assim, eu gosto disso. Não, e sim entender que diacho funciona dentro de um cartório. Entendeu? Por que tem tanta gente... Que é um mundo à parte, né? É um mundo à parte, né? O que funciona dentro de um cartório? Eu falei, cara, na boa, preciso entender esse negócio. Aí eu fui entender. E a vida realmente, a lei da atração é algo muito legal, né? Me fez fazer o divórcio de um juiz. Eu fiz o divórcio de um juiz. Cheguei lá no divórcio do juiz, o tabelião chegou e falou, doutor, sente aqui, vamos conversar. E notorial saiu hoje e tal, vim aqui fazer o seu notorial. E eu fui lá de bermuda, calça jeans e camisa de boa, não estava vestido como advogado, mochila nas costas. E eu era o advogado do juiz. Na verdade, eu fui lá só para ver uma petição, fazer uma análise e entregar. Não, era para assinar, para fazer tudo. O juiz ia, todo mundo. Eu tinha que estar de conforme, ele não estava no dia. Entendeu? Aí eu falei, não, eu vou lá. E as portas começaram a se abrir. O tabelião falou, trocou ideia, me ensinou isso, me ensinou aquilo. Aí você começa a ser visto um pouco diferente. As pessoas, não, ele é o advogado do juiz. Aí vai e tal, começa a trocar ideia. Quando eu vi, eu já estava trabalhando, indicações e tal, já estava no meio. E qualquer dúvida que eu tinha uma tabeliã. Tinha uma tabeliã. A tabeliã falava, não, Thiago, tá junto. Qualquer coisa é só ligar. Beleza, tinha uma tabeliã, tinha o irmão dela, trabalhava lá, tinha todo mundo. Quando eu vi, eu já estava fazendo um monte de processo dentro da área de... Você viu, você quase estava trabalhando no cartório. No cartório. Tava trabalhando no cartório. E foi engraçado, porque isso aí, para ir para condominial, para ir para tudo, foi em 2 pulos, sabe? Algo que entendeu? Aí, assim, na verdade, eu falei que... voltando, né? A gente não escolhe, né? A gente é escolhido, né? Na parada. Que nem violino. Eu não escolhi o violino. O violino me escolheu.
Entendeu? Você não escolhe o instrumento que você quer. Um instrumento vai chegar, vai te escolher algum dia. Falar assim, ó, toca esse negócio aí que você vai curtir. Entendeu? É assim que funciona. Mas você vai achar legal, você vai curtir, você vai ver. A vida é assim. Entendeu? Sensacional. Tô Chocada. chocada. Chegamos no momento dos nossos perrengues. Momento mais esperado dos episódios. É isso. Lembre de algum na advocacia e algum na música. A se música você... deve ter Deve alguns, ter. né? Porque com uma carreira tão extensa, né? Deve ter muito perrengue aí, momentos engraçados. No momento nem é tão engraçado assim, mas depois, né, fazer o quê? Na hora, às vezes, a gente quer chorar, né? É, Na hora, às vezes, a gente quer chorar, não quer rir, mas depois a gente dá risada. exato. Ó, perrengue, né, na música realmente tem muitos. Na música tem muitos, assim, mais uma vez a gente pode marcar uma segunda. Isso. Entendeu? Pra A gente vai falar fazer só especial perrengues. Só falar sobre perrengues da música. Eu vou contar dois no máximo aqui, né? O direito tem também, entendeu? Mas são perrengues não tão complexos nem que eram os da música, mas o do direito rolou alguns perrengues, até porque assim, eu faço defensoria pública em São Caetano, né? E quem faz defensoria pública sabe que a gente trabalha com uma gama de diferentes tipos de clientes, né? Então você tem clientes de níveis sociais diferentes, né? Níveis culturais, níveis até educacionais diferentes. E as histórias mais loucas, né? Aparecem na defensoria. Tudo lá na defensoria. E pinta de tudo, assim, aparece de tudo, né? Tudo na defensoria, né? Eu vou contar duas, eu lembrei de mais uma agora. Eu vou contar a primeira antes que eu esqueça, depois eu conto a segunda, que é mais fresca, né? É engraçado que, assim, chegou um cliente da defensoria, como faz direito de família, né? Chegou lá, uma moça bonita, né? Com um cara do lado. Chegou e falou, olha, fui indicada por você para fazer o meu divórcio. Tudo bem? Beleza. E para quem trabalha com direito de família e com divórcio, você sabe, né? Que a pessoa, ela chega lá, ela não vê você como advogado, você é um divã. Essa é a psicóloga. Ela senta lá e começa a falar. Em vez de ela falar assim, olha, meu divórcio, meu relacionamento começou dia tal, mês tal, o que a gente precisa. Dia tal, mês tal, a gente teve filho tal, o bem são esse, regime é esse. Tudo muito técnico, É né? muito Que a gente técnico. precisa, né? Nunca é assim. Ninguém chega assim, ninguém fala Não. assim, doutor. Então aconteceu o lance seguinte. Eu tava lá e acabou, e não tem mais relacionamento. E foi engraçado, porque nesse dia ela chegou e falou tudo, assim, que ela tinha um relacionamento com um cara e tal, e o dois de pau do lado lá. Rolou tal, e acabou, a gente não tem mais relacionamento, o cara tem uma empresa, tem isso, tem ônibus, caminhões e tal. Tudo bem. E você quer o quê? Eu quero divorciar. Tá bom, beleza. Então vamos lá, vamos lá, vou pegar a documentação, tudo aqui, tudo certo. Não, doutor, você tem que saber o seguinte, então, que realmente eu quero entender se ele pode me pagar uma pensão. Pode pagar, mas depende do ponto de vista. Se você trabalhava, não trabalhava e tal, como é que é? Não, então é que eu tava junto com ele. Nesse meio tempo, o cara que tava do lado, ele ficou bravo. Na hora ele falou assim, doutor, eu vou falar agora. Aí eu falei... Que até então ia ser um divórcio amigável. Que na verdade eu não sabia que era um cara. Ah, tá. Ele tava acompanhando ela, mas... acompanhando, não sabia quem era o cara, se era o marido, se não era, eu não sabia. Quando o cara falou, agora eu vou falar, eu falei, então fala. Tamo junto. Me conta. Falei. Eu começo a tocar assim, né? Olha, pega o violino, deixa eu pegar o violino rapidinho. Eu vou falar o violino aqui, o senhor fala, e quando eu estou tocando, tá bom, né? O senhor fale. Aí ele falou, doutor, o lance é o seguinte, ó, na verdade, eu e ela estamos juntos. Aí eu falei, mas você é o marido dela? Não, eu sou o amante. Você para assim do lado assim, você pega o violino, vai tocando muito rápido. Eu sou amante, eu falei assim, olha, tudo bem, vamos entender o que estava acontecendo com o senhor na época. Aí ele chegou e falou assim, olha, o lance é o seguinte, é que a gente tá junto há um tempo, ela tá separada do cara e tal, e nesse dia a gente chegou e a gente ficou no carro. Aí eu falei, Nossa! Beleza, tava no carro. Nisso o marido chegou. E ele passou e foi na frente do prédio, assim, ó. Aí o marido chegou, viu os dois, ele pegou o celular e plum, tirou foto de tudo aqui, lá, tirou foto de tudo e subiu. Não fez nada, falou nada. Não. Subiu, sangue frio.
Sangue Cara, frio. sangue frio. Olha. Chegou em cima, ele foi, trancou a porta de tudo, falou com o porteiro que ela não morava mais lá, pegou todas as roupas dela e jogou pela janela. Blum, blum, num saquinho de lixo. Jogou tudo pela janela. Tudo. E as roupas foi caindo. Nisso, eles lá no carro. Aí só viu a roupa, pluf, caiu. A roupa caindo. A roupa caiu assim, eles olhavam, eles estavam lá na... Não, porque você... Minha roupa Ela pensou, não pode ser minha, né? Claro que não. Só que é. Caiu, mano. Olha que ela com minha calça jeans. Aí foi. O engraçado é que eles saíram do carro, a moça assim, o que que minha roupa tá fazendo no chão? Obviamente, assim, ela demorou pra perceber que demorou tinha sido pra... descoberta e passou lá, né? E o cara falou, então, é que ela não quis falar, mas, meu, rolou uma treta grande, ela tá com medo de perder direito, Gente. porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Terringão. Aí eu falei assim, gente, ó, na boa, a gente vai ver Motivo tudo porque certinho. vocês- Não me- Infelizmente De verdade, não não me precisa. Não precisa. Mas se vocês quiseram falar, não tem problema. Tamo junto, mas tá aqui, vou deixar nos autos. Tá ali, tá consignado, né? Agora uma outra que é até mais engraçada, defensoria. Defensoria. Essa aí até é engraçado porque assim, né? A vontade das pessoas é algo que é muito pessoal, né? Esse negócio de vontade, né? O cara, minha vontade eu culto e tal, não sei o quê. Chegou uma moça lá, né? Uma moça bonita, um pouco mais velha, olhos claros e tal, um cabelo bem curtinho e tal, vermelho, chegou e tal. Ela falou, doutor, então, eu quero entrar com... Como é que era o nome que ela falou? Reintegração de posse. Eu falei, reintegração de posse, que bacana. Aí eu falei, mas por que reintegração de posse? Só tem uma posse e tal, não sei o quê. Aí ela me explicou a situação. Esse foi muito engraçado, assim. Ela me explicou que ela estava um dia voltando para casa e ela encontrou um morador de rua. Aí olhou o morador de rua e ela sentiu dó do morador de rua. Ela falou, tadinho, tá ali, vou dar uma comida e tal pro rapaz. Uma pessoa que nunca viu na vida. Vou dar uma comida pro rapaz e tal. Aí foi, chamou o morador e tal, falou, vem cá. Você tá com fome? Eu tô. Você quer tomar um banho? Eu quero. Eu moro aqui próximo. Se quiser, a gente vai ali em casa, você vai lá e tal, toma um banho, come alguma coisa e tal. Aí foi, pegou o cara e levou pra casa. Chegou em casa, o cara bem tomado, bem alimentado, cabelo escovado, olhou pro cara e gostou do cara. É a história do mendigo 2.0, né? Isso aí, ó. Ou pro cara e falou, esse é meu cara. E gostou do cara. E pegou o cara e ficou com o cara. Ele falou, esse cara é meu. E catou o cara e deixou o cara lá. Esse cara é meu. E ficou. E poçou do cara, deixou o cara lá dentro de... Só que essa ela levou pra casa dela. Só que ela não morava sozinha. Ela morava a irmã, a mãe, isso aqui, morava uma galera. O pai era falecido. O imóvel que ela morava era o imóvel do pai. O pai morreu e Não e fizeram ela, inventário. E ela não fizeram inventário, mas ela tinha direito a uma parte do Uma imóvel. parte. Entendeu? O problema é que o rapaz que estava lá, ele era usuário. E tinha um problema. A família olhou o cara lá e a família, ninguém não. queria que o cara estivesse dentro de casa usando os bagulhos. Ficar com medo, né? Obviamente. Aí o pessoal falou, sai fora daqui todo mundo, entendeu? E mandou o cara embora e a mulher falou, se ele for, eu vou também. Aí ela foi embora com o cara. Foi morar na rua com ele. Foi morar na rua. Aí, lá na Nova Gerte, eu acho, não sei onde, num bairro em São Mas Caetano. pelo lá. menos foi morar na rua de São Caetano, né? Que é uma cidade boa. Então, foi mais ou menos, porque assim, eles foram morar dentro de uma Kombi abandonada lá no bairro. Os dois foram morar dentro da Kombi. Tinha uma Kombi azul lá, largada lá no mundo, e os dois foram morar na Kombi. E ficaram morando na Kombi um tempão, morando na Kombi. E quando ela foi lá falar comigo, ela morava na Kombi. Na Kombi. Morava na Kombi. Entendeu? Aí chegou lá e falou assim, doutor, então o lance é o seguinte, eu quero reintegração de posse porque 1,25 avos da casa é minha. Eu quero morar no meu 1,25 avos da casa. Aí eu parei... A mãe é espertinha também, né? Ela não é tão boba assim, né? Eu falei assim, ela não é tão besta assim, ela entende alguma coisinha, né? Aí eu falei, então, Pia, vamos ver assim, ó, vamos lá. A sua família é complicado ela aceitar e tal, assim, todo mundo, mas ela pode ser forçada a aceitar, no caso, se você for casado com ele.
Porque aí ele vai ter direito sobre o que você tem direito. Então, caso você queira algo mais palpável, com mais força, assim, é necessário você casar com ele para ele vir junto com você como marido. Ah, doutor, beleza, então eu vou fazer isso. Ela casou com o cara. Ela conhecia o cara há uns 2 meses. Ela casou com o cara da rua. Casou. Gente. E a família aceitou. A família aceitou. A família falou, tá bom, entra aí. Agora é casado. É. Ela aceitou. Bem, a partir daí pra lá, eu nem peguei o caso, porque não tive nem que aceitar. Tive nem que aceitar, porque foi só uma orientação ali, entendeu? Nem pegou, porque ela não voltou mais. Agora, o mais engraçado foi no dia, porque ela tinha câncer. A moça? A moça tinha câncer. Nossa! Aí, assim, gente, assim, sem nenhum tipo de preconceito nem nada, né? Nada, livre disso, né? Mas eu não estava olhando para lugar nenhum. E era câncer de mama, entendeu? E eu desconheço, não sei como é que são as características de câncer de mama ou não, mas ela falou que um seio fica maior do que o outro, fica mais baixo, fica assim e tal. Aí na hora que ela chegou, ela falou, olha, doutor, eu tenho um câncer também, recebo não sei o que da prefeitura e tal. E eu tô com o peito maior, o doutor viu que eu tô com o peito maior do que o outro. Na hora eu parei assim. Nada! Eu não vi nada. Eu não tinha visto nada. Eu tava quieto ali, não tinha nem percebido assim, né, velho? Mas na hora você olha assim, você não quer olhar. Não, eu tô no computador. Você olha assim, né? Aí eu olhei assim e falei, Você que tá falando. Não, eu falei assim, na hora eu parei assim e falei, eu não tô vendo nada, não tô acompanhando nada. Sabe quando você fica meio com... apreensivo na hora. Eu falei assim, não, tudo bem, mas você tá tratando? Tá bem? Você tá indo no médico? Não, tudo bem, fui no médico. Que ótimo, você tá bem. Então, assim, até o momento você não olhou. Você não vê, né? Eu não sei como é que funciona. Até hoje eu não sei, porque quando ela falou, eu fiz assim, tá bom. Entendeu? Então a gente vai conversar de outro jeito, então. Entendeu? Esses são os perrengues. E da música? Conta um da música pra gente. A música tem uns, né? Vou falar uns legalzinhos, assim, que dá pra falar agora, nesse horário, tá? Então, mas, ó, teve um que foi muito bacana, porque, assim, quando você vai casar as pessoas, né? As pessoas, normalmente elas têm essa sensação de, cara, eu vou aguentar, é tranquilo, mas é um dia bacana e tal, mas tá, vou fazer a maquiagem, o sentimento, né? Vou aguentar no dia, não vou chorar, nem nada. Aí eu recebi... Acho que vai controlar a emoção, né? Exatamente, né? E, gente, evento de casamento é um evento único na vida da pessoa. Então, assim, ninguém pensa em casar 2, 3 vezes. Você pensa em casar pro resto da vida. casa pensando em separar, né? E você pensa em casar pro resto da vida. Entendeu? O resto da vida. Vou casar o resto da vida. Então, é aquela coisa. Aquele casamento lindo, maravilhoso. E nesse belo dia chegou um casal, né? Um cara aqui de Santo André. Aqui de Santo André, o casal. Aí chegou uma moça e tal, toda eloquente, falava tudo e tal, não sei o quê. E o cara, ele era militar. Mas ele era sisudo, fechado e tal, sério. Ele entrou mudo e saiu calado. Então, eu não ouvi nada do que ele falou. Mas muito sério, assim. Moça muito desenrolada e tal. Fechou o casamento. Aí, quando ele saiu, eu pensei, esse cara, ele vai cair. Quando é muito sério, assim, sabe? Quando é muito sisudão, trava muito o corpo, trava muito assim, a emoção e tudo, de tudo, ele vai cair. Aí o casamento dele foi em Tuiuti, Bragança, lá perto de Bragança, Paulista e tal, pra lá, longe pra caramba. Foi em Tuiuti, uma cidadezinha pequena. Aí chegamos lá, fomos fazer o casamento, montamos tudo. Tinha os trompetes, sabe, os clarins que fazem lá a anunciação e tal. Teve os clarins que ia anunciar e tudo. O clarim entrou, o cara, ele era branco, ele era bem branco, assim, olho claro, careca, assim. O clarim entrou, começou a anunciar e tal, o cara parado, assim, foi a cara fechada, assim. Quando o clarim encostou do lado dele, ele tava assim, ele começou... Daqui a pouco, ele cai no chão. Caiu no chão? Desmaiou? Caiu no chão, na entrada da noiva, não tinha nem entrado ainda. Tava lá na porta. E eu tava tocando assim, na hora eu vi, ele era grande, né? E os músicos estavam do lado, eram pequenininhos, assim, não conseguia levantar o cara. Aí eu corri, fui lá pra levantar o cara, deixei o piano tocando, fui conseguir levantar com a ajuda de padrinho e tal. Aí o cara levantou meio tonto assim. Aí eu falei, gente, pega uma cadeira, deixei ele sentado aqui, ele vai receber lá sentado. Aí o noivo foi entrar, aí a noiva foi entrar de novo, né? Aí a gente botou ele sentado. Ele sentado,
Desmaiou de novo lá, sentado. A noiva entrando, ele deitado assim, alguém foi lá, acordou ele, bateu nele, ele foi mexeu, aí acordou assim. Aí entrou. Aí quando ele entrou, ele fez o casamento, ele tentou ficar de pé e não conseguiu mais ficar de pé. Tocou. Que Casamento só coisa. sentado, o cara. E o cara, sabe aquele cara que você olha que ele é duro? Uhum. Cara fechado, sisudo, assim, Uhum. sabe? Rígido. É o cara que mais cai. Aí eu descobri, casamento, meu, se você não chora, você não extravasa, você não bota sua emoção pra fora, meu, ela vai vir de outro jeito. Aham. Entendeu? Você O tem que corpo dele botar- sentiu. O corpo reage, né? Você tem que botar pra fora, você tem que botar pra fora que não tem jeito. E o casamento é um negócio muito complexo, né? Você trabalha não só com a parte sentimental, né? Você trabalha com um monte de outras coisas, assim, juntos, que às vezes você não consegue controlar, entendeu? Então, por mais que você tentar controlar, é pior pra você. E esse cara, pra mim, foi a prova, entendeu? Já aconteceu outros, de cara cair, desmaiar e tal. Normalmente quem desmaia é homem, tá? Mulher não... Mulher... É que mulher espera por esse momento, assim. Eu não falo que 100% das mulheres, mas grande parte das mulheres espera por esse momento desde que é criança e sonha com isso. Então, assim, a mulher já vai crescendo preparada, né? Expectativa, Querendo e ninguém viver vai aquilo, derrubar aquilo, né? A preparação é algo que vocês têm muito. Por exemplo, né? O homem não está acostumado a receber rosas, receber flores. A mulher tá. Então a mulher recebe, acha lindo, maravilhoso. O homem recebe, meu. Choca, né? Eu imagino o que ele já deve ter visto. Meu, o negócio, o cara recebe. Nossa senhora, não tem como. Não tem como segurar. Gente, ó, o homem que tá ouvindo aí, cara, não vem falar que você não chora, não, meu, que você nunca recebeu, mas como receber, você vai ver. Eu falo pro meu namorado que se eu casar com ele e a hora que eu entrar, ele não chorar, nossa, aí. Mas ele chora. Vai chorar. Ele sai de caixão de dentro da igreja. Nossa senhora, tadinho dele. Brincadeira, Rezinho. Eu vou tacar pimenta em você pra você chorar. De qualquer jeito. Não, mas a sensação mesmo é pesada, assim, na hora do casamento, assim, né? Em todos esses anos de profissão, a gente acredita que tenha muitos perrengues, né? É. Acontece muita coisa. Roupa que rasga, luz que acaba, né? Já deve ter acontecido Eu lembrei dessa da roupa que rasga agora, lembrei da roupa que rasga. N situações, Tem né? um monte, velho, tem um Gente monte. que passa mal, porque É. não se alimentou também, fica É. tão Passa preocupado mal. que vai com tudo e não come aquele dia. Tudo Eu isso você falou. imagino Tudo isso que. você falou pra mim foi coisa que aconteceu. Com certeza, né? Eu imagino as criancinhas puxando a roupa de vocês também, sabe? Assim. Não, mas isso nem é o de querendo chegar menos. perto, não atrapalha? Não, isso nem ocorre, mas as situações que você colocou, pessoas que desmaiam, que foi engraçado, né? Tipo, eu fiz agora uma bodas de um advogado aqui de São Bernardo, entendeu? Que era casado com uma juíza da Vara Federal, também não vou falar os nomes, mas fizeram uma bodas há pouco tempo e eles chamaram os mesmos padrinhos, né, do casamento, né? Um dos padrinhos era o irmão da noiva. Meu, no dia do casamento o irmão desmaiou, caiu lá e tal. E na bodas, que o cara Também. fez... Olha, a cena se repetiu. Não, mas assim, mas não é desmaiar por desmaiar. Entra o padrinho, a gente começa a tocar, o padrinho tá entrando lá e o cara desmaia. No meio do caminho, No assim. meio do caminho. Aí o pessoal manda no rádio, Thiago, muda a música aí, porque o pessoal desmaiou aqui. Então vai, muda tudo aí, resolve aí e tal. Aí tem que parar o casamento, parar a festa, porque alimentar o cara que tá desmaiado. Desmaiou duas vezes. Você vê. A gente Desmaiou não no controla coisa que a casamento, gente não desmaiou consegue controlar. na boda de 50 anos. Eu acho que, ó, na sua empresa de música, assim, de evento, você devia também ter a parte médica já. Porque aí, né, contratar o Tá do lado, levar, né? socorrista. Tem um socorrista do lado, isso é verdade, né? Sensacional. Isso é top, verdade, né? top. Você vai perguntar os planos? Nós vamos perguntar Sim. planos para 2023. Planos para 2023 nas duas áreas? Nas duas Duas. áreas. As duas áreas. Então, não, vou passar primeiro na música, né? Vou fazer um apanhado geral. Em 2023, agora, no começo de 2023, final de 2022... Não, 2023 mesmo. 2022, final de 2022.
eu comecei a fazer um projeto de marketing, né? Marketing jurídico, marketing musical. Então, eu fiz alguns cursos, né, com vários expoentes hoje do marketing no Brasil, em várias localidades do Brasil. Então, fui para Florianópolis, né, Brasília, São Paulo, voltado tanto para a área jurídica, entendeu, quanto para a área musical, que na verdade o que muda é só o contexto, porque o marketing é um só. Tá. Então muda só o tipo de trabalho, né? Como é serviços, então até é mais fácil para mim. Então eu acabei fazendo um trabalho de marketing, então é lançar os projetos, né, na área da música. E na verdade eu até mudei, a minha empresa chama-se Grand Pierrat, mas eu mudei, hoje a minha empresa chama-se Thiago Cruz. Então, porque toda empresa tem que ter uma cara. Então, se você não tem uma cara, ela perde um pouco a credibilidade. Então, eu só tirei o Thiago de baixo, botei em cima e botei a Grand Pierrat embaixo. Hoje a Grand Pierrat é um subproduto do Thiago Cruz. Então, tem uma empresa chamada Thiago Cruz, voltado para a música. Na verdade, todas as áreas musicais, né? A única coisa que hoje ainda não vendo é a área de lecionar, porque os meus alunos que eu tenho em particular são alunos que têm expoente internacional, então alunos que vão para fora do Brasil, então alunos que querem passar numa prova nos Estados Unidos, Europa. Então todos os alunos que hoje eu tenho são alunos que têm esse objetivo. Então hoje eu não começo com alunos iniciantes, né? Meu filho, minha irmã quer ter aula de violino, não. Daí eu indico um projeto, um início, uma escola, fundação, sei lá. O aluno comigo tem que ter pelo menos uns 8, 10 anos que toca já, para a gente poder começar, até pelo nível de exigência que a gente pede, né? Então, é mais complexo. Então, isso dentro da aula de lecionar, mas dentro da aula prática, então tem um projeto Thiago Cruz. Então, o Thiago Cruz sempre é a parte do Thiago tocando violino, que é uma coisa muito bacana, né? A minha expertise no violino não é só para tocar música erudita, para tocar todo tipo de música, né? Desde sertanejo, forró, funk, MPB, bossa nova, entendeu? Jazz, blues, eu faço absolutamente tudo no violino. E é engraçado porque as pessoas, às vezes eu vou tocar nos eventos, né? Eu passo com o violino na mão, o pessoal, pô, mas chamou um violino, dá 5 minutos o cara tá do meu lado pulando aqui, né? Tocando Legião, sacou? Assim, é tudo doido, assim, né? Então aí, na parte da música tem esse projeto, né, de ascensão. Graças a Deus, o projeto da música tá bem avançado, nacionalmente falando, então eu já estou fazendo eventos fora aqui de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e tal, a gente está fazendo muitos eventos. Fiz um Instagram novo, justamente para esse novo projeto. E Nós vamos deixar aqui também, embaixo do vídeo, suas redes sociais, mas já pode falar aqui. Arroba Thiago Cruz Violinista, bem simples, Thiago Cruz Violinista, é um Instagram novo para vocês poderem tá seguindo lá, vocês vão curtir, e qualquer coisa chama lá também, parte musical. Projetos como advogado. Bem, eu há alguns anos eu venho nichando, né? Eu estudando a parte de marketing jurídico, a gente entende que ninguém é muito bom em muitas áreas do direito. Então é bacana você nichar, né? Exatamente. Quanto menos áreas você trabalhar, melhor você vai ser nessa área. E eu nichei bastante na área de direito imobiliário. O direito de família continua sendo uma paixão, mas não é algo que eu estou nichando, mas a área de direito imobiliário é algo que está crescendo bastante para mim. Aí eu nichei nessa área, e a parte de prospecção de marketing jurídico dentro dessa área também cresceu bastante. Quando eu comecei a implementar as coisas que eu aprendi, quem quiser acompanhar também, quem quiser que eu dê algumas dicas, chama lá no Instagram, que eu dou algumas dicas como fazer essa parte do marketing. Tem o Instagram jurídico? Tem o Instagram jurídico. Eu tenho o Instagram jurídico e tenho o Instagram musical. O jurídico eu ainda não comecei a implementar na rede, e sim só na parte do fomentar os clientes que eu tenho. A parte da rede vai começar agora no segundo trimestre agora do final do ano, que é onde eu vou começar a fazer as lives e tal, voltado para o Instagram, para a área de marketing, né? Gente, advogados aí que acompanham aqui, é muito bacana vocês entenderem um pouco essa parte de marketing. Todos os cursos de marketing que eu fiz, de cursos pesados, assim, digamos que você precisa pagar 10 mil reais para fazer um curso, né? Então, cursos desse perfil, a existência de advogados no meio é muito pequena. Então, você tem muito poucos advogados para uma quantidade de trabalho muito grande. Eu via muitos empreendedores na área de cosméticos, né? Pessoas que fazem cílios e tal. Tá sendo muito pontual.
vendas, né, de forma geral. Mas advogados achei muito pouco, porque na verdade a gente tem um receio da parte do marketing ser algo que a gente pode fazer contra a nossa ética, né? Uhum. Contudo, a gente consegue sim fazer um marketing Consegue, sem ferir a ética, né? A Uhum. nossa ética, ela só nos proíbe de fazer venda direta, né? Mas você mostrar o que você faz e você fazer um trabalho bacana, fazer um Instagram legal e tal. Hoje tem muitos escritórios que são online, né? Que só trabalham diretamente no Instagram e ou agora, né? Voltando aqui, eu vi que a gente falou um pouco da brincadeira do Facebook no começo, né? Mas a onda agora, né, de marketing mesmo, é o Instagram, só que o Instagram já foi ultrapassado pelo TikTok, né? O TikTok hoje de marketing, ele de visualizações, na verdade a gente fala de período de visualização. Existe um mecanismo que você consegue ver dentro das plataformas, né, que a gente precisa ter métricas, né? Saber quem vê mais, aonde vê menos. Hoje o TikTok, a pessoa passa mais tempo dentro do TikTok do que no Instagram. Então você precisa ter um TikTok legal, voltado para a sua expertise, para a sua área, algo que você não precisa ser as palhaçadas que o pessoal coloca, pode ser algo mais sério, mais tranquilo. Precisa ser falando. dancinha, né? Precisa ser. Não precisa, mas pode ser algo mais sério, mais sóbrio e tal. Faz um negócio voltado para o marketing mesmo, vendas, e você consegue fazer algo legal e tal, e precificar. Eu sigo um cara bacana chamado Euro Júnior, Dr. Euro Júnior, que é um cara que ele é voltado especificamente para o marketing jurídico. É um cara que é meu conterrâneo de Brasília, já fiz curso com ele, presencial, já fiz curso lá em Brasília, já comprei o curso dele, já fiz um monte de coisa, e realmente o cara ele é fenomenal, um excelente professor, um cara maravilhoso, assim, para vocês poderem estar seguindo e estar trabalhando. Ele fez agora uma imersão em São Paulo, foi maravilhoso também. Ele pega o seu escritório, vê o que pode melhorar dentro da área do seu escritório, para a gente poder trabalhando. Então, hoje, meus planos de 2023, meu foco principal está assim, nessa área do marketing mesmo, jurídico, né, dentro da área do Instagram. Não sei se as pessoas têm acesso hoje ao nome, né, landing page, fazer as landing pages dentro da área que você trabalha, fazer explicação, fazer tudo bonitinho, fazer os vídeos, né? Quem não gosta de vídeo pode fazer os carrosséis, fazer as publicações, mas é interessante todo mundo tá nesse meio, a nossa área jurídica tá isso. Online, né? Porque hoje em dia não há uma pessoa que não vai contratar um serviço e não olhe nas redes sociais da pessoa. Né? Exatamente. Dicas preciosas de Dr. Tiago Cruz, né, doutora Isabela? E vocês podem ficar tranquilos que o Dr. Tiago vai dar uma palhinha aqui pra gente, né? E a pedido do Mérito com ela. Ele vai aqui, então a gente vai dar o mimo pra ele, né? Agradecer. Tá nossa patrocinadora oficial, Santa Mordida. Sigam a Amanda Vano lá no Instagram, @Santa Mordida, é uma confeitaria artesanal aqui de Santo André. A Amanda faz brigadeiros gourmets, bentôs, bolos. Tudo uma delícia, gente. Tudo uma delícia. Aí tem um brigadeiro tradicional. O cheiro é maravilhoso, hein? De Fini. Novidade. Mentira! Novidade da Santa Mordida. Brigadeiro Ai, que de delícia. Fini. Então, todo seu. Pra Eu amo bala fine. Maravilhoso, né? Para adoçar um pouco aí a sua vida. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, por ter acreditado no nosso trabalho. Sim. Eu sabia que a sua história era maravilhosa. Mais uma história que inspira, né, doutora Isabela? E muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Gente, eu falo assim que eu não sou advogado puro sangue, mas eu sou apaixonado pela advocacia, sou apaixonado pelo direito e sou apaixonado pela música. Então, assim, para quem tem um hobby ou tem alguma coisa que quer levar mais profissionalmente, gente, siga firme, segue a pintura, a artes, ou então, sei lá, odontologia. Quem quiser seguir, vai lá, vocês vão curtir, vão achar bacana, vai ser legal e dá certo, eu sou uma prova. E muitos convidados já falaram aqui, não desistam dos seus sonhos, dos seus planos, nunca desistam. Exatamente. É isso aí. Podemos? Opa, vambora. Vamos fazer uma música aqui, ó. A pedido do Domérito com elas. Ai, doutora Isabela. E ó, não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like, compartilhar com seus amigos. Deixe seu comentário, deixe seu like. Simbora. Deixa no Dr. Thiago também. Ó, vou deixar aqui meu Instagram, pode deixar meu Instagram? Lógico, nós vamos colocar também aqui meu embaixo Instagram, meu Instagram de
doutor advogado. Doutor advogado. Doutor.Thiago Cruz, bem simples, tá? Dr.Thiago Cruz, segue lá que a gente tá junto. E o de música é Thiago Cruz, violinista, bem simples também. Agora, dos casamentos, Grand Pierrat é um nome um pouco dificilzinho, mas vocês vão conseguir achar lá no Instagram, Grand Pierrat com 2 R's, tá bom? A gente com deixa N. aqui embaixo. Não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar doutor Se Thiago. você está pensando em casar, então já sabem, né? Contratem o Isso Dr. aí, vai ser Thiago. muito bacana, viu? E se vocês estão pensando em descasar também, contratem o Dr. Thiago. Obrigado. Engraçado que eu sempre falo assim, eu dou 2 cartões, daí esse aqui eu prendo e esse eu solto. O número é o mesmo, só muda a figurinha, tá bom? Muda o personagem. Exatamente, vambora. Ó, eu vou fazer uma música bacana aqui, ó. Como eu tô tocando um violino instrumento erudito, né? Vamos fazer uma música erudita, né? Vamos tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven pra galera curtir, o pessoal fica bem. A música é bem bacana, beleza? Aí os créditos vão subir aqui, ó. O som do Dr. Thiago. Vambora. Que lindo! E, ó, vocês ficam com essa, gente. A gente não precisa nem falar mais nada. Nada. Até o próximo episódio, pessoal. A voz embargou. Não dá, não. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.